Olá gente, beleza com vocês? Eu sou o professor Mosean, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, por favor inscreva-se, deixe seu like, porque isso me incentiva a produzir mais conteúdos aqui para a plataforma, tá bom? Sem mais delongas, logo após a vinheta nos encontramos. Então gente, na videoaula de hoje nós vamos começar um curso de logaritmo aqui no canal do professor Mosean. Então se você está empolgado, vem comigo que nós vamos aprender mais esse conteúdo bacana da matemática. Bora lá! Então vamos lá. Nós vamos chamar o logaritmo de um número b na base A, um número c, tal que esse número c, quando eu elevo o a esse número c, me dá exatamente o b. Então, gente, vamos lá. A gente precisa entender essa linguagem aqui, como é que a gente lê, tá? A gente diz assim, ó, o logaritmo de b na base A é igual a c, se e somente se o quê? Se e somente se a elevado a c é igual a b. Olhe que o logaritmo é o c, tá bom? Então, esse é o logaritmo. Quem é o nosso b? O nosso b é o que a gente chama de logaritmando, ou a gente também pode chamar, com outro nomezinho especial, antilogaritmo. Então você pode chamar o b tanto de logaritmando ou antilogaritmo. E o a, professor, como é que a gente chama o a? O a é o que a gente chama de base. Olha, gente, por que é que chama base? Veja só, aqui na nossa equivalência nós temos que o a ele é a base de uma potência. Então fica fácil da gente identificar porque aqui o nome é base, tá bom? De forma bem grosseira, eu posso afirmar para vocês que o logaritmo nada mais é do que uma função inversa da exponenciação. O que a exponenciação faz, a função logarítmica desfaz. Simples assim. E observe como é simples você sair dessa estrutura para essa. Veja só. O a, que é a nossa base, vai elevado a quem? Veja só, gente, ó, a vai elevado ao c, tá bom? Então você vai sempre fazer isso, a base, aí vem, ó, elevado a c. Aí você vai ficar com a elevado a c igual a b, simples assim, tá bom? Só recapitulando, a elevado a c vai ser igual a b, tá bom? Ó, fica bem fácil de você ver. Ó, só para você ver aqui do lado, ó, o log de 3 na base 2 é igual a x, por exemplo. O que é que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó, 2 elevado a x é igual a 3, tá bom? O 2, que é a base, eleva ao logaritmo, que é igual ao logaritmando. Show de bola? Muito fácil, né? Então vamos resolver aqui um exemplo, tá? Partindo aqui da definição. Embora você nunca tenha visto logaritmo, mas veja só como é que é simples. Partindo aqui da definição, você tem aqui ó, a pergunta, quanto é o logaritmo? Olha que eu estou perguntando quem é o c. Quanto é o c, ou o logaritmo, de quem? De 9 na base 3. Então vamos montar aqui, ó. O 9, ele está fazendo o papel do nosso b, que é o logaritmando. Deixa eu botar aqui para a gente representar. O 9 aqui está fazendo o papel do nosso b, que é o logaritmando. O 3 está fazendo o papel de base, que é o nosso a, tá bom? Então, quem é que a gente está querendo encontrar? O nosso c. Então, vamos montar tal e qual essa estrutura aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui, ele tem que obedecer essa estrutura aqui, ó. Vejam só. A elevado a c. Mas quem é o a? 3 elevado a um c, que eu não sei quem é ainda, né? É igual a 9. Qual o número, gente, que eu coloco ali no lugar do c que vai dar exatamente 9? 3 elevado a quanto dá 9? 3 ao quadrado. Então, esse nosso c, na verdade, ele vai ser o número 2, tá bom? Então, c aqui, nesse caso, né, nesse exemplo, é igual a 2. O que foi que nós acabamos de fazer? Acabamos de encontrar o logaritmo de 9 na base 3. Simples assim, tá bom? Mas na frente nós vamos ver, com equações logarítmicas, que a gente vai trabalhar de uma forma bem mais ágil, bem mais rápida, né? Para encontrar esse tipo de solução. Mas basicamente é isso. Vamos lá, só mais um exemplo para você ver. Vejam só.
eu vou pegar aqui novamente e vou identificar quem é o meu A, o meu B e o meu C. Aqui eu tenho o meu A, que é a nossa base. Aqui em cima eu tenho o B, que é o nosso logaritmando ou antilogaritmo. E nós temos aqui que encontrar o C, que é de fato o nosso logaritmo, tá bom? Então nós temos o seguinte, qual o número que eu vou fazer o seguinte, ó, presta atenção, a definição nos diz que A elevado a C tem que ser igual a B. Mas quem é o A? 5. 5 elevado ao C tem que dar igual ao B, que é 125. E aí, qual o número que eu substituo ali no lugar do C, que na hora que eu elevar o 5, aí ele vai dar 125? Vamos lá. 5 elevado a 1 dá 5. 5 elevado a 2, 25. 5 elevado a 3 é 5 vezes 25, que dá 125. Então, no lugar desse nosso C, nós vamos substituir o nosso C pelo número 3. Então, nós podemos garantir que o logaritmo de 125 na base 5 é igual a quanto? É igual a 3. Por quê? Porque na hora que eu coloco A elevado a C, que é 5 elevado a 3, vai me dar igual a 125. Pronto, gente, logaritmo é isso. Se você entendeu essa parte, acabou. As outras são consequências da definição. Então, é bom que você, se tiver dificuldade, revisar a potenciação. É muito importante para o estudo tanto de funções exponenciais quanto o estudo de funções logarítmicas ou equações logarítmicas, que vocês tenham um domínio de potenciação. Tá certo? Então nós vamos ver aqui como é que a gente trabalha com logaritmo. Mas vocês viram que a definição é bem simples, algo bem lógico, né? Você observa e entende facilmente, beleza? Vamos lá, continuar. Galera, junto com a definição, que eu estou aqui com ela novamente, vamos lá, só para a gente relembrar. Logaritmo de B na base A é igual a C, se e somente se A elevado a C é igual a B. Lembrando que o A é a base, tá bom? A é a base, o B é o logaritmando ou o antilogaritmo e o nosso C nada mais é do que o próprio logaritmo, tá bom? Então, quando você for fazer a pergunta, você tem que perguntar assim, quanto é o logaritmo de B na base A? Esse raciocínio que você vai fazer ao ver um logaritmo que precisa ser calculado. Então, acompanhado com a definição, nós temos o que nós chamamos de condições de existência. Professor, o que seriam essas condições? Galera, condições de existência são, como o próprio nome já está dizendo, condições necessárias para que o logaritmo possa existir, tá certo? Então, o que é que nós temos? A primeira condição é que o logaritmando, ele não pode ser menor ou igual a zero, ou seja, o logaritmando tem que ser maior que zero, tem que ser um número positivo. Então, aqui o nosso B tem que ser um número positivo, beleza? Aqui você não pode ter coisas do tipo menos 8. Aqui, por exemplo, no lugar do B não pode ter 0. Tem que ser um número maior que 0. Posso ter 0, alguma coisa, mas não posso ter 0 e nem números negativos, beleza? Essa é a primeira condição de existência do logaritmo. A segunda condição está aí do ladinho da primeira. O A tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Ou seja, o A tem que ser positivo, tá bom? De novo, o A tem que ser positivo, ou seja, não pode ser nem negativo nem 0. E ele tem que ser diferente de 1. Não pode ter 1 aqui no lugar do A. Não pode ter um número 1 aqui, ó, beleza? E nem pode ter números negativos, menos 1, menos 8, por exemplo. E nem tampouco pode ter o número 0 aqui. Show de bola? Então guardem essas informações porque elas são importantes. Elas são condições necessárias para que vocês possam ter um bom desempenho aqui no curso de logaritmo. Então, galera, eu listei aqui alguns casos que não são possíveis em um logaritmo. Vamos lá. Olha, nós temos aqui, por exemplo, o logaritmo de menos 8 na base 2. Pode existir isso aqui? Não, né? Por quê? Porque o B tem que ser maior que 0. O B não pode ser menor do que 0 e, nesse caso, está ferindo aí a primeira condição. B maior do que 0, beleza? Então, nós temos que ter aqui ó, um número positivo. Tem que ser maior do que 0. Pode ser 0,75, 0,0001.
Desde que não seja zero e nem negativo, aceita-se aí para o B. Aqui há outra opção aqui em verde, ó. Log de 27 na base menos 3. Olha para cá, o A não pode ser negativo. O A tem que ser maior do que zero. Ele não pode ser nem negativo e nem pode ser zero. O A só pode ser positivo. Mas ainda tem outra condição que o A tem que atender. O A tem que ser diferente de 1. Guarde isso com você. O log de 7 na base zero. Olha aqui, acabamos de dizer que o A tem que ser maior que zero. Então não pode acontecer isso aqui. E por último aqui, que também não pode, o log de 3 na base 1. 1 também não pode aparecer aqui na base de um logaritmo, beleza? Então, presta atenção nessas condições, porque elas são muito importantes na resolução de alguns exercícios. Para você, principalmente, encontrar valores, né, quando estiver calculando equações, vai ser necessário você ter esses conhecimentos em mente. Beleza? Então, galera, essa videoaula sobre definição de logaritmo fica por aqui, mas não saia, tá bom? Eu vou deixar um card aí para você ser redirecionado para as atividades sobre esse conteúdo, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima videoaula. Aliás, até daqui a pouquinho. Clica no card e vamos resolver questões. Valeu! Obrigado por assistir mais esta videoaula. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se e deixe seu like, porque assim você me incentiva a produzir mais vídeos. Temos muitos outros vídeos aqui no canal. Nos vemos na próxima videoaula. Forte abraço!